Inicie esse vídeo emanando que você receba esse manto de Maria, de proteção através do amor imaculado, misericordioso, amoroso. E o intuito desse vídeo é que seja trazida luz da lucidez quanto a figuras importantes, talvez as mais importantes para nós mulheres, e que inconscientemente nós recebemos ou a influência de Eva ou a influência de Maria. E foi através do ensinamento, no século II especificamente, de Santo Irineu, que escreveu a frase extraordinária, que é o seguinte: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E se a gente compara a decisão de Eva de comer o fruto do pecado original, que era a gnose, de certa forma, né, o conhecimento, que eu caí muitas vezes, tu vê meu relato, o testemunho, eu vou deixar aqui para quem não viu ainda. É realmente uma serpente, gente, uma serpente. E é muito fácil a gente cair nessas tendências, nessas ideologias que está impregnado realmente o mundo hoje. E essa obediência que Maria teve quando ela recebeu o anjo Gabriel, e no caso a comparação ali é com o anjo caído, né? Satanás, através da serpente, sugeriu a Eva comer a maçã. E foi também um anjo que apresentou essa vocação, né, o que estava planejado por Deus. E Maria tinha o livre-arbítrio. Ela era humana. E até lá no ventre de Santa Ana, que é a avó de Jesus, ela já foi concebida sem pecado nenhum. Isso depois, muito tempo, né, a igreja reconheceu ela como a Sagrada Conceição, por isso Concepção, Conceição. E ela já foi realmente concebida sem pecado e disse sim ao anjo e a essa missão, essa grande missão, né, de remissão dos nossos pecados, inclusive, como é resumido nessa frase que eu citei e que nos traz a salvação. Então, da perdição que a humanidade se lançou à salvação, pois ela trouxe o Salvador ao mundo. E a gente agradecer o estado de graça alcançada ali nessa vida que foi totalmente devota e obediente, inclusive educando Jesus, inclusive estando nos pés da cruz. E através da desobediência de Eva, entrou no mundo o pecado, a desgraça, a perdição. E séculos depois, Maria obedeceu. Eis-me aqui, Senhor, a sua serva. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Está nas Escrituras, e essa humildade que Maria teve nos toca. Não tem como não ser tocado, gente. É realmente uma rendição a ser genuinamente mulher e buscar a santidade. Isso muda completamente a maneira como nós mulheres percebemos a nossa identidade. Então voltemos a Gênesis, onde a maçã representa o conhecimento, e Eva até peca antes de comer a maçã quando ela duvida que Deus estava escondendo algo dela, quando o coração dela deixa de confiar em Deus. A confiança que mais tarde nos vem como temor a Deus, e que muita gente acha que esse Deus patriarcal, ele é um Deus rigoroso. E a gente vai galgando o Novo Testamento e a gente percebe que o Deus para nós humanos é também misericordioso, e que a gente precisa ter leis, regras, e que tem mistérios que não são para serem comidos,
pois Deus é que sabe mais do que eu. Quem sou eu para querer saber mais que Deus? Maria não questionou, ela obedeceu. E Eva estende a mão para a maçã. Mas antes disso, ela já tinha estendido a mente para a mentira, como muitas de nós caímos nas ilusões do que as ideologias feministas, ideologias comunistas, consumistas através do capitalismo exacerbado, que aquele curso, aquele procedimento estético, aquela forma de relação é adequada para mim, né? Como eu já caí. E no outro vídeo eu falo, né, dessa questão do celibato, como isso prejudicou a minha vida inteira e como essa visão que a serpente nos cega, né, na verdade a não visão do que é real, uma vida concreta, ordenada. E é por isso, gente, quem tá vendo esse vídeo e questionou a minha conversão, por que que eu saí da bruxaria, dessas coisas, eu nem praticava essas práticas Wicca, essas coisas bobas, assim, ilusórias, fantasiosas, mas eu praticava gnose, que é muito, muito avançado. E essas questões de dualidade, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estuda e quando a gente pratica. Enfim, outros vídeos a gente vai trazer conteúdos mais profundos sobre isso. E como uma vida espiritualista de verdade, ela precisa estudar o que são os movimentos sociais, o que são, na antropologia, homem e mulher, o que a psicologia nos traz de novo, inclusive, a filosofia milenar, Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, são conteúdos que a gente precisa trazer à luz, principalmente através das escrituras, inclusive através do olhar de sacerdotes, sabe? Porque às vezes tu vai ler a Bíblia, tu interpreta no que o teu ego quer, sabe? Então, eu até indico a vocês, quem lê a Bíblia pela manhã, igual eu, assim, já acorda tomando um cafezinho lendo a Bíblia, pedir a orientação do Espírito Santo, assim, para tu ler e interpretar da maneira que Deus quer que você receba aquele conhecimento, sabe? E é através dessa luz de Maria que vem essa sabedoria master de ser mulher, de receber no útero aquela semente e fazer ela florescer, como foi o ministério do Filho de Deus aqui na Terra, né? E olha só como se desvelou esse caminho vermelho, que eu chamo hoje caminho vermelho, caminho azul, o caminho vermelho que é muito importante para nós mulheres, que é o caminho de Maria Madalena, que é o caminho da conversão, do arrepender-se de verdade e de seguir a Cristo, como ela seguiu até a cruz e foi ela que viu Cristo pela primeira vez ressuscitado. Então, passar por esse caminho do sangue, né, de entender o que é menstruação, de entender o que é corpo, o que é transmutar os 7 demônios em luz e ver Cristo ressuscitado de verdade, continuar com ele, né, como ele trouxe para ela, né, quando ela fala Rabone e pega ele, né, no corpo dele, ele fala, estou agora indo e você vai continuar comigo, né, de certa forma foi esse significado ali, de Maria estar tão devotada e querendo a Cristo, e aí ela entende que ele iria continuar com ela, assim como todos nós temos essa oportunidade. Inclusive, me tocou muito a história de um dos possíveis santos, né, para você ver a seriedade da Igreja Católica. Um menino de 14 anos, falecido, Carlos Acutis, ele está para ser canonizado. E foram vários e vários milagres, muitos milagres, e ele teve a vida devocionada a Cristo. Desde muito novo, desde 3, 4 anos de idade, ele teve uma questão muito pura em sua vida, que era um convite a uma viagem para Jerusalém, em que ele ia ter a oportunidade de estar em um lugar que Jesus esteve. E ele decidiu ficar na cidade dele, na Itália, porque ele falou que ali estava Jesus. Assim como Maria Madalena trouxe
essa vitória da gente conseguir encarnar Jesus, a Igreja Católica trouxe a Sagrada Hóstia, inclusive Corpus Christi é um feriado universal em detrimento de milagre que aconteceu na Itália. E a inocência e ao mesmo tempo sabedoria que Maria, vários mártires, né, que jorraram seu sangue, morreram por Cristo, assim como Carlos Acutis escolheu ficar na sua cidade, pois ele tinha a Sagrada Hóstia para receber na comunhão, na missa, e é através das virtudes do que a gente pode considerar energia feminina, que é a submissão, a benevolência e a cooperação, porque ela cooperou livremente com Deus para o Salvador vir ao mundo, encarnar, o Filho de Deus encarnar humano. E é por trazer a vida, o Salvador, que Maria é considerada a nova Eva, a restauradora, a restaurador. E nesse mundo contemporâneo, as mulheres buscam autoconhecimento, buscam terapia, buscam se conectar com outras mulheres, com outras pessoas. E é importante, sim. Porém, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. E isso, graças a Deus, eu sempre tive, assim, no meu caminho. O meu anjo me influenciava a buscar as pessoas certas. Eram sempre pessoas muito íntegras e que traziam conhecimento para um lado de praticar, levar para o cotidiano e se trabalhar internamente para ser uma pessoa melhor. Mas quando tu desata o nó, como Maria desatou, e como a gente, como mulher, percebe que tá faltando uma peça aqui para eu me sentir realizada. Então o mundo nos diz: você, mulher, precisa ser mais bela, ter mais poder, ser empoderada, controlar teu marido, controlar a tua vida, controlar Deus. E uma das coisas mais poderosas que Maria nos traz é a importância de ser mãe, que é a maior missão, o maior chamado da mulher aqui na Terra. Até a biologia nos conta sobre isso. Nós nascemos com mamas, né, para amar mais, inclusive, aqui. E nós nascemos com um útero, para, sim, concebermos filhos. Se a vocação daquela mulher que Deus criou para ser uma freira ou uma tia totalmente devota ao sobrinho, uma professora que cuida imensamente dos alunos, da comunidade, uma pessoa que serve, conseguindo doar para aquele humano, e não mãe de pet, gente, pelo amor de Deus. Nem vou entrar aqui, porque isso me revolta. Ver pessoas inteligentes vendo animais como filhos. Enfim, Maria, toque seu coração, se você for mãe de pet, tá? Maria, toque teu coração, para entender o que é humano, o que é animal. Inclusive, nem vou entrar em questão aqui dos animais, né, gente? Mas eu fui pesquisar o que a Igreja Católica traz sobre os animais no catecismo. É bem interessante porque os animais, as plantas, os minerais são para servir aos homens. E a gente se colocar em imensa compaixão para os irmãos, para os humanos, é o toque de Maria na nossa vida. De Maria Imaculada, sem máculas, sem mal algum para qualquer ser humano. Tu ter compaixão daquelas almas, assim como eu tô recebendo muitos ataques de me posicionar hoje como católica, de mulheres que, de certa forma, sentem uma estranheza ou até inveja de ver uma pessoa que estava ali trazendo um movimento que para elas fazia sentido e agora é um pouco diferente.
chegou o momento de eu ir lá e atacar ela. Chegou o momento, meu momento agora, o meu momento. E aí eu senti esse campo imenso, assim, de raiva, de estranheza, de pessoas enviando essa energia psíquica. E eu pedi no terço, assim, para que Mãe Maria tocasse o meu coração, para que eu sentisse mais compaixão, mais misericórdia. E foi incrível, gente, que foi muito rápido. Eu fui dormir totalmente diferente de antes de rezar o terço. E é por isso que eu vou trazer no final as práticas para você levar no teu cotidiano e se proteger, se firmar. Porque tu não precisa utilizar outras ferramentas. Você tendo essa conexão com Maria, com Jesus de verdade. E é claro que os 7 sacramentos ajudam muito, por isso que a tradição, estudar a vida dos grandes santos, estudar a fundo os doutores da igreja, que é dessa fonte que eu tô bebendo pra caramba agora, a filosofia, a teologia, elas ajudam muito a tu internalizar intelectualmente, e aí tu vai pra espiritualidade, pra alma, né? Tu integra na tua alma de forma muito mais fácil. A gente tem uma das orações mais lindas, que inclusive está no terço, né? No final do terço a gente reza Salve Rainha. E por que Maria foi condecorada rainha? Pois na linhagem de Judá, das tribos de Judá, da linhagem de Jesus, já era esperado ali, né? Até trazido no Velho Testamento, que viria o Messias, que viria o rei, que traria salvação. E Davi foi preparando o terreno também, e na dinastia de rei Davi, a mãe era a rainha, e não a esposa. E é relatado ali no Velho Testamento a coroação de Salomão, seu filho, em que ele levanta, gente, isso não era atitude do rei, né? As pessoas que vinham até ele se ajoelhavam. E Salomão, como tinha muitas esposas, não teria como ele escolher uma, as outras iriam se revoltar, não é mesmo? Então, ele levanta do trono e ele busca sua mãe e faz os servos colocarem um trono a ela, e ela se senta e é condecorada rainha. Assim, Jesus também empossa Maria, a rainha. E lá no Apocalipse é trazida sua coroa. No Apocalipse capítulo 12 é trazido: vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua sobre seus pés e na sua cabeça a coroa, vestida de glória. E na sua veste de glória, Maria vai ao combate no deserto com Jesus e esmaga a cabeça do dragão. A serpente lá do Velho Testamento é trazida agora como um dragão. Cresceu, né, gente? E a gente está vivendo aí os 7 selos, os cavalos, né? Se a gente lê o Apocalipse com orientação de sacerdote, é bem interessante. As revelações das aparições marianas, Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente, como mulher, é realmente necessário entender se somos filhas da serpente ou filhas de Maria, não é mesmo? E até em uma conversa com a Daiane, minha amiga terapeuta, que recebe mulheres para retiros, e eu achei muito interessante o que ela percebeu recebendo um grupo de mulheres mães, 5 mulheres mães, e exatamente 5 mulheres solteiras em outra data, um final de semana inteiro. E convivendo com essas mulheres, ela percebeu, foi explícito, o comportamento das mulheres solteiras com atitudes egóicas, não cooperando, mas sim com uma certa arrogância e principalmente hedonismo, né? E no outro grupo, mulheres mães que
estavam preocupadas uma com a outra, totalmente conectadas, em cooperação, totalmente abertas ao que ela tinha a entregar. E é realmente muito interessante percebermos, com um olhar da psicologia analítica, que a gente pode sim ser mãe de outras formas, mas é muito mais difícil, como para mim está sendo. Eu não sou mãe ainda, eu tenho 36 anos hoje, e eu tive que galgar muito para ter a maturação psíquica de ser mais generosa. Eu estudava muito sobre as virtudes da benevolência, de ser menos egoísta, mas é muito mais difícil, gente. Ser mãe traz uma graduação natural, biológica, a psíquica imensa. E a gente nasceu com o útero, com as mamas, para servir, para nutrir, para amar. E as ideologias comunistas querem acabar com a família, as ideologias feministas, ali na década de 40, com Simone de Beauvoir, lá na França, trazendo que não nascemos mulher, aprendemos a ser mulher. Essas vertentes influenciaram totalmente a indústria cinematográfica, as novelas, aqui no Brasil. A gente percebe uma tendência de buscar o que nós precisamos realmente, assim, sobrevivência, gente. Sobrevivência da mulher é ter segurança. O que nós mais buscamos numa relação, na vida, é uma estrutura. Assim como José, mesmo numa vida simples, lá tendo Jesus na manjedoura, em volta os animais, ele forneceu a segurança que Maria precisava. E nessa cultura do meu corpo, minhas regras, a gente percebe os maiores sofrimentos da mulher. Porque ser mãe solo, ter questões de neurose, de passar violência, do tal do feminicídio, que na verdade nem vou falar aqui o que eu penso ainda, porque não sendo obediente como Maria foi, a gente desobedecer os 10 mandamentos nos traz neuroses, nos traz realmente uma vida depressiva, totalmente traz para a mulher uma vida amargurada, de tanta tristeza, gente, que não conseguiram perdoar ex-parceiros, que morreram sozinhas, sabe? Então, Maria toca meu coração, assim, para trazer a mensagem da obediência, de realmente estudar a fundo, fazer um exame de consciência, o que são os 10 mandamentos, para a gente realmente viver uma vida em paz, viver uma vida em oração, em caridade, em prática do que a gente veio para ser. E eu vou trazer então práticas para você integrar Maria na tua vida, e espero que consigamos praticar cada vez mais, integrar de verdade esse amor misericordioso. E assim como você, talvez mãe que esteja me assistindo, sabe que é só o amor de mãe que é incondicional, não é mesmo? Eu vou deixar a primeira prática num link, que é a prática do rosário. Foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, inclusive, após conversão. A gente trilhar diariamente com essa arma pra batalha, pra luta mesmo, gente. Porque, Satanás vem atacar. E eu percebo, nesses últimos meses, como rezar o rosário e percebendo os mistérios ali, né? Porque tem toda uma integração com a Via Crucis, com o nascimento de Jesus, com esse trilhar mesmo em Cristo. A gente vai rezando. O rosário é uma verdadeira escola de Maria. Eu percebo que a gente fazendo o rosário mesmo um dia que tu tá cansada, tu concretizar aquilo no teu dia, forma um escudo protetor, forma uma via de
obediência, de humildade, de novas percepções, inclusive cerebrais, porque quando tu fala, né, tu executa o verbo ali na oração, tu gera inclusive um equilíbrio no teu sistema nervoso central. Isso já é trazido pela neurociência. E a neuroplasticidade também, de tu se redimir, de tu integrar aquela força do que você está repetindo e percebendo ali na emanação: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Trazer esse estado de graça através da repetição, da ordem. Por isso que o catolicismo, ele tem uma lógica, ele traz ordem para a tua vida. Tu tem uma vida ordenada através das práticas, através dos sacramentos, através da prática das virtudes, de seguir o Novo Testamento, se pautando também no Velho, do que aconteceu para a vinda de Jesus. E todas as histórias lindas, né? O livro de Esther é o meu preferido do Velho Testamento, a rainha que foi preparada. Inclusive, eu quero trazer futuramente também sobre esse livro. Mas vamos falar da maior rainha que já existiu, né? E como você praticar o caminho mariano na sua vida. A segunda prática é você acordar e recitar: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E escrever o que vem até você. É bem interessante essa prática. E muitas vezes é difícil confiar, né, gente? Vem turbulências, vem questões que a nossa racionalidade não quer muitas vezes aceitar. E entrar nessa obediência de Maria, a vida se torna muito leve. É impressionante. E a terceira prática é você anotar as virtudes de Maria e imitá-la, modelá-la, como faz a PNL na programação neurolinguística. Eu aprendi que a gente precisa modelar as pessoas. E por que não modelar a maior mulher que já existiu na humanidade? Então a proposta é você lembrar desde o primeiro minuto do dia, desde que você acordou, revisitando como eu agi com a pessoa que eu encontrei, a primeira pessoa que eu encontrei, como que eu respondi aquela pessoa no WhatsApp, como eu passei com meu sobrinho, eu tive paciência com ele, lavei a louça com presença, como que eu atendi aquela mulher, se eu estava totalmente aberta a recebê-la, eu me preparei para recebê-la meia hora antes. Eu que sou terapeuta, eu gosto de me preparar 15 minutos antes, revisitar a ficha dela e como eu preparei os alimentos, se eu pausei de verdade para me alimentar, se eu conectei em oração para decidir o melhor, para tomar aquela melhor decisão. Então, depois de você revisitar o teu dia, você pode escrever as virtudes de Maria, ou até escrever. Anote aí e deixa colado para você revisitar toda noite essa lista de virtudes e modelar a Mãe Maria. Então lá vai. Hoje fui humilde. Hoje fui obediente à vontade de Deus. Hoje fui paciente. Hoje fui misericordiosa, compassiva. Hoje fui doce. Hoje levei paz para alguém? Hoje respondi como Maria responderia? Hoje servi alguém? Então, através dessa modelagem, né, da gente querer ser igual a Maria, que a gente consegue enobrecer como mulher, se tornar mulher com M maiúsculo, assim como o M de Maria. E assim como Eva nos mostrou que o caminho não é o da desobediência, da autossuficiência, de querer questionar Deus, Maria nos mostra o caminho da obediência, da fé, a esperança, de abrir o coração para a vontade de Deus.
se querermos redescobrir a beleza da feminilidade, não precisamos criar um novo modelo ou seguir modelos mundanos. Nós já temos o melhor, que é a Maria. Ela continua repetindo as palavras que foram ditas nas bodas de Canaã. Fazei tudo o que ele vos disser. E essas são as últimas palavras de Maria nos evangelhos. E é significativo, né? Porque não apontam para ela, mas sim para Cristo. Toda a devoção mariana aponta para o Filho. Então, se esse vídeo fez sentido a ti, eu primeiramente fico imensamente grata. Até se você gostou, coloca no comentário aqui um coração ou expressa o que tu sente pra gente se conectar, pra gente trocar. Se tiver recomendações, envia que eu vou ficar muito contente também. E se fez ainda mais sentido, compartilha com a tua rede pra gente expandir aí essa luz mariana e sermos mulheres ainda mais virtuosas. Que Mãe Maria abençoe os nossos corações, a nossa vida. E eu vou finalizar com essa oração tão maravilhosa. Até eu indico a música, tem um álbum, na verdade, da Maria Bethânia, que eu vou deixar um link aqui. E vamos lá rezar os terços, né? E se você quiser receber o Salve Rainha agora, fechando os olhos, também é recomendado. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.